Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora você acompanha as principais reportagens da semana. Vamos juntos! E uma família foi indenizada em R$90 mil após precisar cavar com as próprias mãos uma cova para enterrar um parente. Isso porque não tinha coveiro no cemitério municipal. O caso aconteceu no ano de 2023 e a sentença saiu neste mês. Uma família foi indenizada pela Prefeitura de Rio Grande da Serra em R$90 mil por danos morais, após os membros da família cavarem a cova para enterrar um parente devido à ausência de coveiros no cemitério municipal da cidade. O caso aconteceu em 2023 e a sentença foi divulgada esse mês. A Justiça de São Paulo fixou o valor de R$30 mil a cada membro familiar envolvido na situação. No caso, a mãe, a irmã e o tio do falecido. O juiz responsável pelo caso, Heitor Oliveira, justificou o caso como uma situação humilhante, vexatória e macabra, e destacou que é inimaginável a angústia e o abalo psicológico da família, que no auge do luto precisou com as próprias mãos abrir a sepultura para enterrar seu familiar. A defesa da Prefeitura de Rio Grande da Serra alegou que a família teria agido por iniciativa própria, em um momento de forte emoção, e sustentou que havia um profissional disponível para realizar a abertura da sepultura e que não houve falha na prestação do serviço. Já a família relatou que foi tratada com hostilidade por membros da secretaria do município e afirmou ter vivido situação de extrema aflição e constrangimento. E diante da situação e do corpo em estado avançado de decomposição, os familiares tiveram que realizar a escavação com as próprias mãos. De acordo com um juiz responsável pela sentença, o município não apresentou provas que realmente havia um coveiro de plantão no momento do enterro, e a omissão do município é uma violação grave à dignidade humana. E olha só, um vídeo mostra uma mulher caindo ao tentar saltar de paraquedas. O caso aconteceu em Goiás e ela ficou gravemente ferida. Durante um salto de paraquedas em Anápolis, Goiás, uma mulher ficou gravemente ferida após cair. O vídeo foi registrado por moradores da região e mostra o avião onde estava a aluna sobrevoando em círculos, enquanto o paraquedas dela é visto caindo girando. Uma equipe de socorristas e os militares do Corpo de Bombeiros chegaram para prestar socorro à mulher. Ela foi levada ao Hospital Estadual de Anápolis. Segundo o hospital, ela foi entubada assim que chegou e encontra-se em ventilação mecânica, em estado grave e sob o uso de sedação contínua. A empresa informou que ainda investiga as circunstâncias do acidente e que o índice de acidentes em operações em Anápolis é 0. A Polícia Civil informou que o 3º Distrito Policial de Anápolis investiga o caso. O Brasil registrou um aumento de mais de 150% no número de pedidos de medidas protetivas em 2024. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça e o Ministério dos Direitos Humanos no painel de violência contra a mulher do DataJude. Teixeira de Freitas registrou em 2024 216 casos de violência contra a mulher. Foram 38 denúncias. Os dados são do Ministério dos Direitos Humanos. No Brasil, segundo o Ministério de Segurança Pública e o Instituto Datafolha, 35 mulheres são agredidas física ou verbalmente a cada minuto. Trata-se de um percentual de 32,5%, de acordo com pesquisa realizada em fevereiro de 2025. Essa mulher que prefere não mostrar o rosto, sofreu anos com o companheiro, mas conseguiu se libertar. Casei, com 18 anos, aí no começo foi bom, aí depois que eu ganhei minha filha, ele me bateu no meu resguardo, aí fui parar no hospital, fiquei 3 dias internada, e aí virou rotina. Aí todo final de semana ele chegava em casa bêbado, me batia, espancava minha filha. Tinha época que eu e ela tinha que ir dormir no eucalipto, porque era muito sofrimento, muito transtorno. E aí vivi um bom tempo. Aí quando ele me agrediu muito forte, que chegou a afetar meus 2 olhos, eu vim aqui na delegacia, fiz ocorrência. Aí ele pagou pelo que ele fez, só que aí a gente continuou junto. Aí com o tempo a gente separamos, que foi a última vez que ele tentou me jogar numa cisterna. E aí eu peguei, me redimi, saí de casa. Ele também não foi atrás mais. Aí depois foi atrás de mim.
lá onde eu morava, me deu outra surra, aí sumiu. E graças a Deus até hoje nunca mais apareceu. Mas foi 15 anos de sofrimento, 15 anos de espancamento. Valéria explica o que a mulher deve fazer logo que apanha pela primeira vez. Ela deve procurar a delegacia de polícia. No caso de Teixeira de Freitas, nós temos a delegacia especializada, que é a DEAN. No caso das outras delegacias, das outras cidades, ela vai procurar a delegacia territorial. Mas a denúncia é importante, de suma... É primordial para que a polícia possa iniciar as investigações, adotando as providências de polícia judiciária e apurar os fatos criminosos. A delegada explica o que fazer quando a mulher depende do marido para o seu sustento. Não é concebível, né, que uma mulher, por necessidade do dinheiro, ela continue apanhando, sendo estuprada pelo marido, né, pelo companheiro, sendo menosprezada. Se ela tem 2 pés, 2 braços, 2 mãos, ela vai atrás de um serviço, ela vai trabalhar e sustentar ela e os filhos. E o marido, ex-marido, ela tem a obrigação de sustentar os filhos, porque os filhos não são só dela, os filhos são do casal. Maria Aparecida tem a mesma visão da delegada. É preciso denunciar e buscar liberdade financeira. Denunciar. Se continuar, separe. Denuncie. Então você acredita que toda mulher consegue sair de um relacionamento desse jeito? Consegue. Ela tem coragem, ela consegue. Valéria explica a quais sinais a mulher deve estar atenta. Ela pode prestar atenção nas mudanças de comportamento do companheiro. Exemplificando, quando eram namorados, ela vestia roupa curta, ela podia sair com as amigas, ela podia frequentar bares sozinha. Aí era tudo normal, era namorado, não tinha nada demais. Aí começaram a conviver juntos. Ele está achando agora que ela é propriedade dele, então não pode mais vestir a roupa curta, não pode mais cortar o cabelo como ela gosta, não pode mais pintar o cabelo como ela gosta, não pode mais ter amigos homens, porque ele não gosta. Então começa a mudar o comportamento, então isso aí já acende a luz, né, para ela ficar atenta de possíveis agressões. A Dina vê a figura feminina como algo sagrado, digno de respeito e amor. Mulher foi feita pelo poder de Deus, pela mão de Deus, com amor, com carinho. E também fala, né, que com mulher não se bate nem com a rosa, mas trata ela sempre com amor e carinho. Um grupo foi denunciado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul por usar imagens de crianças com paralisia para vender falsas rifas na internet. Acompanhe os detalhes na reportagem. 5 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público por estelionato e associação criminosa. O caso aconteceu em Camaquã, na região sul do Rio Grande do Sul. Segundo o MP, o grupo era formado por 2 homens e 3 mulheres, entre elas a madrinha da própria criança usada no golpe. Ainda de acordo com o Ministério Público, a venda dos bilhetes ocorreu entre os dias 5 e 25 de julho, com a promessa de sorteios de prêmios como eletrodomésticos e roupas de cama. Cada rifa era oferecida por R$10, alegando que o valor seria destinado ao tratamento médico da criança. Entretanto, o MP afirma que a família nunca recebeu nenhum recurso arrecadado com a ação. 3 dos 5 denunciados já estão presos. Agora, cabe à Justiça analisar a denúncia apresentada e decidir se os acusados irão responder criminalmente. E virou rotina o brasileiro receber o telefonema de uma pessoa que finge fazer parte de uma instituição financeira com direito a logotipo da empresa e tudo mais. Eles estão sempre se atualizando. Falta a gente fazer a nossa parte, que é pelo menos desconfiar da ligação. Com o crescimento das transações digitais, os criminosos também ampliaram as estratégias para aplicar golpes. Transferências bancárias, compras pela internet e até contatos telefônicos têm sido utilizados para enganar vítimas, explorando a confiança e a falta de atenção dos usuários. A prática já atinge milhões de brasileiros e preocupa autoridades e especialistas em segurança. De acordo com a pesquisa do Data Senado, 1 em cada 4 brasileiros já foi
vítima de crimes virtuais, o que representa cerca de 40 milhões de pessoas. Os prejuízos variam desde clonagem de cartões até invasão de contas bancárias e transferências indevidas. Nos últimos anos, surgiram ainda novas ameaças, como as chamadas deepfakes, conteúdos falsos produzidos com inteligência artificial e ataques de hackers voltados para o roubo e o vazamento de dados pessoais. Apesar das inovações tecnológicas, especialistas afirmam que o maior perigo continua sendo a chamada engenharia social. Nesse tipo de golpe, os criminosos simulam situações de emergência ou se passam por representantes de instituições financeiras para manipular emocionalmente as vítimas, que acabam fornecendo dados sigilosos ou autorizando movimentações nas próprias contas. Como a ação parte do cliente, muitas vezes os sistemas de segurança dos bancos não conseguem detectar a fraude. A orientação é que os usuários redobrem a atenção e adotem uma postura preventiva. Ligações de bancos pedindo informações pessoais, senhas ou códigos devem ser vistas com desconfiança, já que instituições financeiras não fazem esse tipo de solicitação. Também é importante evitar clicar em links recebidos por mensagens ou e-mails de origem duvidosa, que muitas vezes servem de porta de entrada para a ação criminosa. Além disso, anúncios com preços muito abaixo do mercado, falsos leilões ou promessas de investimento rápido e garantido são iscas recorrentes, utilizadas por golpistas. A recomendação é sempre buscar canais oficiais de atendimento antes de tomar qualquer decisão. Um tenente da Polícia Militar do Rio Grande do Sul foi flagrado por câmeras de segurança tentando furtar um creme hidratante de um supermercado. Vamos ver. O policial militar foi afastado das atividades por tentar furtar frascos de creme hidratante em um supermercado de Porto Alegre. O caso aconteceu em um estabelecimento da Zona Norte aqui da capital. Câmeras de segurança flagraram a ação do policial. Nas imagens, o homem caminha pelo corredor e coloca os produtos dentro da roupa. Na sequência, ele deixa o local sem pagar. Segundo a Brigada Militar, a equipe de segurança percebeu a ação e abordou o policial, que voltou até o caixa e então pagou pelos produtos. O Comando de Policiamento da capital afirmou que uma investigação foi aberta para apurar esse caso e que o policial está afastado das suas funções. A corporação também reforçou o seu compromisso com a transparência, a legalidade e a responsabilidade na condução de todos os procedimentos. E quem dirige sabe que o que mais existe no meio do caminho é barulho das buzinas, freadas, escapamentos, batidas ou apitos dos guardas de trânsito. E o resultado de tudo isso é o aumento dos casos de ansiedade e depressão. A pesquisa realizada na Finlândia revelou que a exposição constante ao barulho do trânsito pode estar diretamente ligada ao aumento de casos de depressão e ansiedade entre crianças, adolescentes e jovens adultos. O estudo indica que níveis de ruído superiores a 53 decibéis, acima do limite considerado seguro pela Organização Mundial da Saúde, representam um risco significativo para a saúde mental dessa faixa etária. Os cientistas analisaram informações de saúde de mais de 100 mil pessoas, acompanhadas ao longo de 10 anos, desde os 8 até os 21 anos de idade, para calcular a exposição ao ruído. Foram avaliados os níveis médios anuais de barulho do tráfego rodoviário e ferroviário nos endereços residenciais, cruzando esses dados com diagnósticos médicos de depressão e ansiedade. Os resultados mostraram que o risco de ansiedade é menor quando o barulho se mantém próximo a 45 decibéis, mas cresce de forma considerável após ultrapassar 53 decibéis. A pesquisa também destacou que esse impacto ocorre mesmo quando jovens dormem em ambientes mais silenciosos da casa e que a associação entre ruído e transtornos mentais é mais evidente em homens e em famílias sem histórico prévio de doenças psiquiátricas. De acordo com os autores, a poluição sonora já é considerada um dos maiores problemas ambientais na Europa, ficando atrás apenas da poluição do ar. Além de prejudicar a saúde mental,
O excesso de barulho pode causar distúrbios do sono, problemas auditivos e até doenças cardiovasculares. Os pesquisadores defendem a necessidade de políticas públicas voltadas ao planejamento urbano e ao transporte, com medidas que reduzam a exposição da população ao ruído do tráfego. Um acidente de carro deixou 2 pessoas mortas e 3 feridas no Rio de Janeiro. Uma câmera de segurança registrou o momento da batida entre os 2 veículos. Um motorista passou no sinal vermelho e causou o acidente. A suspeita é que ele teria consumido bebida alcoólica. Vamos conferir nas imagens. Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra o momento de um acidente que deixou 2 mortos e 3 feridos. Nas imagens, é possível ver um carro prata avançando o sinal vermelho. Em alta velocidade, outro carro se aproxima do veículo e o atinge, causando o acidente. Policiais da Delegacia da Tijuca prenderam em flagrante um motorista envolvido. Alexandre Campinas Borges, de 31 anos, estava em um hospital e foi detido por homicídio com dolo eventual durante a tarde. Dentro do carro de Alexandre, foi apreendido um copo com bebida alcoólica. Aos agentes, o homem negou ter ingerido qualquer bebida etílica e respondeu não se lembrar do acidente. Uma pessoa morreu no local e outra chegou a dar entrada no Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro, mas não resistiu aos ferimentos e também foi a óbito. As outras 3 vítimas continuam internadas na unidade de saúde, sendo uma em estado grave e 2 estáveis. Uma perícia foi realizada e a polícia aguarda os resultados para prosseguir a investigação. E você vai ver a seguir: mercado de trabalho conta com mais brasileiros de mais de 60 anos em busca de uma vaga. E ainda, Carlo Ancelotti define pré-lista de convocação da seleção brasileira. Nós voltamos já. Nunca tantos brasileiros com mais de 60 anos buscaram uma vaga no mercado de trabalho. Em 2012, eram um pouco mais de 5 milhões de ocupados. No ano passado, o número saltou para quase 9 milhões. O trabalho entre a população mais velha deve ganhar força ao longo dos próximos anos. O Brasil enfrenta um envelhecimento mais rápido do que o esperado, o que deve reforçar a ocupação de quem tem mais de 60 anos. A reforma da Previdência, aprovada em 2019, também tem feito o brasileiro trabalhar por mais tempo ao elevar a idade mínima de aposentadoria. Os dados são de um estudo realizado pela economista e pesquisadora da área de economia aplicada do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Janaína Feijó. O recorte foi extraído da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, o PNAD Contínua, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O custo de vida aumentou para essa faixa etária que vem sendo chamada como geração 60+, ou geração prateada. Por exemplo, o plano de saúde é mais caro para esse grupo. Além disso, muitos fazem uso de medicamentos de forma contínua. Para a maior parte, a aposentadoria não é suficiente e é preciso complementar a renda. Janaína constatou que o avanço dessa geração expôs 2 movimentos estruturais: o aumento da expectativa de vida e o impacto do custo de vida elevado, especialmente nas grandes cidades. Em 1980, a expectativa de vida no Brasil era de 62,6 anos. Em 2023, subiu para 76,4 anos. Vale destacar que a inflação atinge mais a geração prateada quando comparada com a população geral. O IPC 31 da FGV IBRE, índice que mede a inflação para essa faixa etária, acumulou alta de 4,40% nos 12 meses até junho de 2025, contra 4,23% do IPC geral. A diferença é puxada pelos gastos com planos de saúde, remédios e alimentação. Embora muitos idosos continuem na ativa, a grande maioria ocupa postos precários. Em 2024, 53,8% dos ocupados com mais de 60 anos estavam na informalidade, índice muito superior à média nacional de 38,6% no período. Inclusive, as empresas que contratam formalmente profissionais mais velhos, a regra é a informalidade, sobretudo nos setores de serviços e comércio. O estudo concluiu com números que o avanço dos ocupados 60+, ficou concentrado em 2024 em 2 categorias:
Trabalhadores qualificados, operários e artesãos da construção, das mecânicas e afins, com participação de 21,20%. E trabalhadores dos serviços, vendedores dos comércios e mercados, com uma fatia de 26,75%. No Brasil, estima-se que cerca de 40 mil pessoas convivam com a esclerose múltipla, uma doença autoimune crônica que afeta o sistema nervoso central. Diante desse cenário, a campanha Agosto Laranja reforça a importância da conscientização sobre a prevenção da doença. Este mês é dedicado a conscientizar as pessoas sobre sintomas, importância do diagnóstico precoce e tratamento da esclerose múltipla através da campanha Agosto Laranja. A doença, que atinge 9 a cada 100 mil pessoas todos os anos no mundo, no Brasil tem uma particularidade, que é ser mais comum entre pessoas que moram no sul do país. A incidência ainda é maior entre mulheres que têm entre 20 e 40 anos de idade. A explicação que a gente consegue dar é mais questão hormonal. É que as mulheres têm essa produção hormonal de estrogênios, progesterona, e que pode alterar e dar mais predomínio, mas não só esclerose múltipla, assim como outras doenças autoimunes. Na região sul do Brasil, ele tem mais ascendência europeia. Essa ascendência europeia já tem essa parte genética, por dizer assim, que já tem mais predisposição a algumas doenças autoimunes, como esclerose múltipla, além de que também se suspeita que quando lugares que fazem mais frio, o paciente tem menos exposição ao sol e tem, por consequência, menos vitamina D. O paciente pode ter alterações das vistas, uma vista borrosa. Os sintomas normalmente duram mais de 24 horas. Tipo, apareceu, durou 3, 4, 5 dias e às vezes passam os sintomas. Quais sintomas? As vistas, coordenação, tremor, alteração da marcha, um desequilíbrio, perda de força, algum formigamento no braço, ou às vezes um sintoma característico quando o paciente faz esse movimento, sente um choque que corre aqui, pode ser até um sinal de Lermite, que a gente chama, que é muito característico. É possível conviver com a doença quando o paciente está fazendo o tratamento certo. O paciente, até 2010 para trás, a esperança do paciente era acumular sequelas e ficar com incapacidade funcional, usar bengala, ou até mesmo cadeirante. Mas, 2010 para cá, apareceram os medicamentos altamente eficazes. Então, a esperança de que o paciente consiga ter uma vida mais normal possível, ou às vezes até normal, com esses medicamentos mudou. Já podemos ver pacientes na rua, pacientes em qualquer lugar que parece que não tem nada, mas que já tem 15, 20 anos de doença e bem controlados. A esclerose múltipla afeta a coordenação motora e as funções cerebrais. Além da ressonância magnética, outros exames também são necessários para detectar a doença. Nossa equipe conversou com a Andréia, que foi diagnosticada há 5 anos. A desconfiança veio depois de um problema na visão. Eu estava dirigindo e aí eu parei no semáforo, obedeci a parada obrigatória, e quando eu olhei para o lado, eu vi 2 pessoas. Como se fossem 2 pessoas, e a imagem não parava. Só que pela sombra percebi que não tinham 2 pessoas. Aí eu descobri depois, terminei de fazer o trajeto de segurança, voltei para casa, fui ao oftalmologista. Aí após os exames ele falou assim, olha, não é comigo, você vai ter que ir para o neurologista. Ele sabia dizer o que eu tinha, que era diplopia, que é o termo médico, visão dupla. E neurite óptica, que é uma inflamação do nervo óptico. Mas daí eu tive que ir para o neurologista, que realmente foi quem acabou descobrindo o que eu tinha, que era esclerose múltipla. Fazer o tratamento à risca é fundamental para retardar a progressão da doença e reduzir os impactos dos sintomas. O SUS, Sistema Único de Saúde, fornece os medicamentos para controlar a esclerose múltipla. Em caso de suspeita, a orientação é sempre procurar o posto de saúde mais próximo de casa. E olha só, 37% da população brasileira sofre com dores crônicas. E os mais afetados são as pessoas com idade acima de 40 anos. Vamos ver.
Uma pesquisa feita no Brasil indica que cerca de 37% da população com mais de 40 anos sofre com dores crônicas, que são dores que persistem por mais de 3 meses e que podem afetar as atividades diárias e a qualidade de vida. A pesquisa da Sociedade Brasileira para Estudo da Dor aponta que as dores crônicas são comuns em pessoas com idade acima de 40 anos. Essas dores podem afetar a capacidade de realizar tarefas cotidianas e levar ao uso de medicamentos como opioides para aliviar os sintomas. Além disso, podem estar associadas a doenças como artrite e diabetes, lesões e doenças primárias como fibromialgia e até mesmo ao câncer. As principais dores crônicas no Brasil e no mundo são dores na região lombar e dores de cabeça. Segundo o estudo, a região mais afetada pelo problema é o sul do Brasil, onde 42% dos pacientes relatam vivenciar a dor crônica. Já o Centro-Oeste foi a região onde o problema foi relatado por menos pessoas, apenas 24% dos entrevistados. A média mundial de incidência de dor crônica é de 35%. O que mostra que o Brasil já superou essa marca, enquanto países desenvolvidos como Canadá, Holanda, Austrália e Japão mantêm o índice na casa dos 20%. Os países latinos ficam em torno de 40%. Na avaliação dos especialistas, isso acontece porque quanto mais desenvolvido é o país, melhor sua população lida com a dor. E o Rio de Janeiro registrou aumento de casos de Covid-19. A Secretaria de Saúde do Estado alertou as pessoas para tomarem a vacina. O estado do Rio de Janeiro apresentou um aumento no número de casos da Covid-19 confirmados entre julho e agosto deste ano. Por isso, a Secretaria Estadual de Saúde vai voltar a divulgar semanalmente o panorama da doença. A visão geral observa a taxa de positividade nos testes rápidos, o número de solicitação de leitos e a quantidade de atendimentos na rede. Entre aqueles que fizeram teste para a Covid-19, a taxa de positividade no estado passou de 7,9% em julho para 14,7% em agosto. Na cidade do Rio também teve aumento de 8% para 16% no mesmo período. A maior preocupação das autoridades de saúde é que no período do inverno e de temperaturas mais baixas aumentam os casos de doenças respiratórias. O secretário municipal do Rio, Daniel Sorães, afirmou que os sintomas da Covid se assemelham muito aos problemas respiratórios comuns. Ele chega a fazer o alerta para quem estiver com sintomas respiratórios, aconselhando a fazer o teste para saber se é Covid-19 ou influenza e assim se tratar e evitar contaminar as pessoas mais próximas. Caso surjam sintomas gripais, a recomendação também é evitar locais fechados e usar máscaras, além de lavar as mãos sempre. E para quem não tomou a vacina da gripe, esse é o momento. Para a Covid-19, a recomendação é que as pessoas com mais de 60 anos e imunossupressão vacinem-se para a subvariante JN. E o governo federal incluiu as vacinas da dengue e gripe aviária do Instituto Butantan em um programa do Ministério da Saúde. A iniciativa vai ampliar o acesso à saúde e reduzir a vulnerabilidade tecnológica do SUS. O Instituto Butantan teve 3 projetos de vacinas aprovados pelo Programa de Desenvolvimento e Inovação Local. Ele foi criado pelo Ministério da Saúde no ano passado e está presente em várias etapas do processo, desde a pesquisa até a distribuição dos medicamentos. O Instituto receberá um apoio no desenvolvimento e na produção das vacinas da dengue, gripe aviária e da gripe. A vacina da dengue já está nas etapas finais de aprovação em um trabalho conjunto com a Anvisa. O programa vai permitir que o Instituto aumente a sua capacidade de produção de doses e auxiliar na realização de ensaios clínicos que vão testar o imunizante em pessoas com mais de 60 anos. A vacina influenza já é distribuída gratuitamente à população, mas a nova versão ganhou um acréscimo de um agente adjuvante que aumenta a resposta imune no organismo de pessoas com idade avançada. E o Instituto Butantan está desenvolvendo uma nova vacina para a gripe aviária desde março de 2024.
O imunizante surgiu com a necessidade de um estoque estratégico para o confronto de uma possível pandemia da doença. Segundo especialistas, o incentivo do programa é importante para garantir a autossuficiência e diminuir a dependência de importações. Um grupo de médicas do Rio de Janeiro se veste de princesas para alegrar pequenos pacientes internados no Hospital Getúlio Vargas. A iniciativa, aprovada por profissionais responsáveis e, claro, pelos pequenos, também inclui passeios em carrinhos elétricos até o centro cirúrgico. A pequena Manuela, de 4 anos, recebeu a visita inesquecível de suas princesas favoritas. A menina abraçou as novas amigas, ganhou uma coroa para se tornar uma princesa também. E o período no hospital ganhou sorrisos e esperança. Let it go! Let it go! Nossa, ela estava moadinha, deitadinha na cama. Só de ouvir falar que as princesas iam chegar, ela já ficou toda animada da outra vida. As princesas de Manuela são, na verdade, médicas que 2 vezes por mês trocam os jalecos brancos por fantasias para levar alegria às enfermarias pediátricas do Hospital Getúlio Vargas, na zona norte do Rio de Janeiro. O projeto nasceu quando Thaís Trindade, médica do Centro de Terapia Intensiva Pediátrica, lembrou nas redes sociais fotos de sua época como animadora de festas infantis. Sua coordenadora viu a oportunidade perfeita para complementar sua experiência médica. A magia também inclui carrinhos elétricos para levar as crianças para o centro cirúrgico, quando tem condições para isso. A gente sabe que é um trauma de uma internação e principalmente um trauma de um centro cirúrgico, de uma cirurgia, e ainda mais numa criança. E a gente, com esse carrinho, a gente consegue tirar aquele receio, aquele medo que a criança teria para entrar numa sala operatória. A criança parece que não está nem indo operar, parece que está num shopping, andando num carrinho, se divertindo pelos corredores até chegar na sala do centro cirúrgico. A nossa saúde ela é composta pela parte mental e pela parte física. E uma parte mental equilibrada, ela vai colaborar para o seu físico. A iniciativa alegra as crianças e aquece o coração dos pais e mães que veem seus filhos internados. É tanta correria do dia a dia que a gente esquece esse lado lúdico, né? Essa fantasia. Mas quando eu vibrei, falei, as princesas de Branca de Neve. E é muito bom, assim, é muito gratificante saber que tem profissionais da área da saúde, mas que se permitem trazer esse acalento, um pouquinho essa alegria para os pacientes. Mas as profissionais garantem que são elas que ficam com a melhor parte e os sorrisos das crianças alegram o ambiente hospitalar, que muitas vezes tem um clima pesado. Eles não sabem que somos médicas, para eles somos princesas. Isso é muito especial, muito. E a gente começou a fazer isso aqui e cada vez que eu faço isso aqui, é um presente para eles, mas é para a gente também. Pode acreditar. Talvez até seja mais para a gente. E o Mato Grosso do Sul está liderando o ranking de acidentes com escorpiões no Brasil. Pesquisadores alertam para a importância da prevenção e a busca rápida pelo tratamento adequado. A taxa de acidentes com escorpiões em Mato Grosso do Sul cresceu nos últimos anos. Entre 2007 e 2023, segundo pesquisadores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a cada 100 mil habitantes, subiu para 3.505% o número de acidentes com aracnídeo. A gente trabalha, né, com dois braços, que eu digo, né? Uma é de fazer o levantamento dos acidentes que acontecem, tentar identificar as espécies, e o outro é trabalhar com moléculas que estão presentes no veneno desses animais, porque apesar desse veneno ser nocivo, né, pode causar até a morte, ele também tem moléculas que pode ter uma aplicação para pesquisas da área da saúde. Então, por exemplo, eles têm muitas moléculas que a gente chama de antimicrobianos, ou seja, combate bactérias e fungos, porque eles mesmos têm isso como um sistema de defesa. Somente neste ano, 2 mortes de crianças foram registradas no estado por picadas de escorpião.
Segundo o pesquisador, existem 4 espécies principais em MS e todos possuem veneno. O mais comum em nosso estado é o escorpião amarelo. Aqui, ó, a gente pode ver, vão ser 4 espécies principais. Esse Titius cerulatus já conseguiu chegar aqui, que é o escorpião amarelo. O Titius confluens, que é muito semelhante ao Titius cerulatus. O silvestre, né, que eu falei que é o Titius paraguaensis, e a gente tem Titius baiensis também. Titius baiensis causa muito acidente e com letalidade no estado de São Paulo. E principalmente na região ali leste, Três Lagoas, Aparecida do Taboado, a gente tem a ocorrência do Titius baiensis. Os escorpiões costumam se esconder em locais escuros e úmidos. Eles se alimentam de insetos em geral e o que mais assusta é a sua capacidade de adaptação. Então, manter a casa e terrenos limpos é sempre a melhor prevenção. Sempre evitar que esse animal entre dentro de casa. Então, evitar que no quintal tenha restos de entulho de material de construção, resto de madeira, são ambientes propícios para ele se alojar. Também evitar acúmulo de lixo, que consequentemente, né, aumenta o número de insetos no local e aumenta a oferta de alimento para eles. Também dentro de casa, o que fazer? Já que eles gostam de ficar em tubulações, né, principalmente de água e esgoto, tampar todos os ralos, principalmente dos chuveiros e pias, as portas, colocar de preferência aquela vedação com areia, com rolinhos de areia ou rodos, dentro das varandas, colocar nas grelhas, né, nos escoamentos também uma tela mais fina por baixo, né, evitar que os móveis estejam próximos à parede, então se vai dormir, deixa a cama sempre afastada, o berço afastado, sofá, para que se por acaso ele entrar, ele não venha a ocorrer o acidente, né, com os moradores da casa. O escorpião é o animal peçonhento que mais provoca acidentes no Brasil. Nesta época do ano, em que os casos tendem a aumentar em Mato Grosso do Sul, a atenção deve ser redobrada. O Hospital Regional é o único do estado que possui o soro antiescorpiônico, fundamental no tratamento rápido e eficaz das vítimas. Como não se sabe qual a espécie, se é o mais venenoso, se é o menos venenoso, procurar a unidade de saúde o mais rápido possível. Hoje em Campo Grande tem 10 unidades de saúde 24 horas que estão prontas, que estão treinadas para receber esse paciente, que pode orientar, pode fazer os primeiros socorros ali. E agora é hora de falar de esportes aqui no nosso jornal com o Felipe Takahashi. Boa tarde, Felipe, seja muito bem-vindo. E vamos começar o nosso bloco de esportes falando sobre a seleção brasileira. O treinador Carlo Ancelotti já fez a sua pré-convocação. Quem são os craques de fora da lista e os que retornam? Olha, muitas surpresas nessa pré-lista, Fernando. Boa tarde para você e a todos que nos assistem. E bom, o italiano decidiu poupar o atacante Vini Júnior, que está suspenso. Já o Rodrigo, Militão e Neymar são os nomes que estão de volta na lista. Vamos conferir. Carlo Ancelotti enviou para a FIFA a pré-convocação da seleção brasileira para os clubes envolvidos, seguindo um protocolo da FIFA. E essa lista marca alguns retornos e ausência envolvendo o Real Madrid. O treinador italiano decidiu que Vini Júnior será poupado e que Rodrigo e Éder Militão voltam ao radar da seleção. Autor do gol que garantiu o Brasil na Copa do Mundo de 2026, na vitória por 1-0 sobre o Paraguai em junho, Vinícius recebeu o segundo cartão amarelo e está suspenso da partida contra o Chile no Maracanã. Então, a comissão técnica decidiu poupá-lo da partida contra a Bolívia na altitude de El Alto e ele não será convocado. Ancelotti decidiu que o tempo de descanso será mais benéfico para Vini. Por outro lado, Rodrigo e Éder Militão, que ficaram fora da convocação de junho por problemas distintos, estão na pré-lista e a tendência é que estejam disponíveis para enfrentar Chile e Bolívia. O zagueiro, recuperado da segunda cirurgia de ligamento cruzado anterior no joelho, é homem de confiança do treinador e é sabido nos bastidores de que será um dos pilares defensivos da seleção até a Copa do Mundo. Já Rodrigo ficou fora da convocação de junho após conversa particular com Ancelotti, quando chegaram ao consenso de que não vivia seu melhor momento. Ainda tem futuro indefinido no Real Madrid, mas está em plena forma para jogar. Até mesmo diante da ausência de Vini, as chances do Raio retornar são grandes. Outro nome que deve retornar é o de Neymar. O nome do craque também apareceu na pré-lista do treinador italiano. Carlo Ancelotti divulgará a lista final de convocados na próxima segunda no Rio de Janeiro. A seleção se apresenta no dia 1º de setembro e encara o Chile no dia 4 no Maracanã.
E a última rodada das eliminatórias acontece no dia 9, quando o Brasil visita a Bolívia em El Alto. E a CBF está querendo excluir os times brasileiros da pré-fase da Libertadores. Conta pra gente essa história. Então, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Samir Chaoud, apresentou à Conmebol uma proposta onde os times brasileiros ficam fora da pré-Libertadores, mas com uma condição. Vamos dar uma olhada. A CBF apresentou à Conmebol, órgão que gera as competições sul-americanas de futebol, um plano para modificar o formato de participação dos clubes brasileiros na Libertadores. Hoje o Brasil tem direito a 5 vagas direto ao campeonato, sendo 4 para os primeiros colocados do Brasileirão e 1 para o campeão da Copa do Brasil. As equipes que terminam o Campeonato Brasileiro na 5ª e 6ª colocação disputam a pré-Libertadores, aumentando a possibilidade de mais 2 brasileiros chegarem à fase de grupos. E é neste ponto que a CBF sugeriu uma mudança. O pedido do presidente Samir Chaoud é para que as 2 vagas brasileiras na disputa da pré-Libertadores sejam direcionadas a outros países. Em contrapartida, o Campeonato Brasileiro receberia agora, não 5, mas 6 vagas diretas para a fase de grupos da competição. A preocupação com o alto número de jogos em uma mesma temporada tem feito os dirigentes da CBF buscarem meios para aliviar o calendário brasileiro. E a exclusão da fase pré-Libertadores é vista como um bom caminho para as primeiras mudanças. O regulamento oferece também uma vaga direta que é dada ao último campeão da competição e que, por acaso, nos últimos 6 anos foram conquistadas por brasileiros. Ou seja, a Libertadores pode contar em uma única edição com 8 equipes do Brasil. Agora a Conmebol analisa a proposta e em breve enviará a sua decisão para a entidade brasileira. Pois é, isso aí. Vamos esperar para ver qual vai ser a decisão da Conmebol. E bom, Fernando, eu fico por aqui, mas domingo que vem eu volto com mais algumas notícias do esporte. Até lá! Tá certo, Felipe. Muito obrigado pela participação. Um ótimo domingo para você. Bom, e essa edição termina aqui. Se você quiser rever alguma das nossas reportagens, é só acessar o canal Jornalismo Hit TV no YouTube. Muito obrigado pela companhia e até mais.